logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Podem sentar, meus amados. Glória a Deus. Escolhi iniciar com esse tema de Jeremias, porque em todos aqueles pelo qual o Senhor me inspirou, talvez não, com certeza foi este que o Senhor me deu mais clareza para iniciar este assunto pelo qual eu quero aqui discorrer com os irmãos. Como eu disse aqui anteriormente, no princípio, os desafios de viver a palavra, mais do que isso, diga, mais do que isso, eu misturo os nomes aí, mas eu acerto depois. Mais do que isso, não é só viver, mas é compreender. Eu não posso viver, evangelista Fabiano, aquilo que eu não compreendo. Entendeu, irmã Cida? Eu não posso querer dar um passo maior, não é isso? Do que aquilo que realmente deve ser e está estabelecido. E aqui eu iniciei com Jeremias, por quê? Porque Jeremias, numa postura de autopiedade, lembrou o Senhor do quê? De sua fidelidade, Robson, em suportar o descrédito, tá? Porque Jeremias vivia um descrédito. A palavra vai dizer que ele era o profeta que vivia o quê? Sozinho. Não era isso, pastor Roberto? Ou seja, ele tinha esse descrédito, não é? Ou seja, e Jeremias está mostrando o quê? O seu amor pela palavra de Deus, que manteve o quê? Manteve ele firme e forte diante de tudo aquilo pelo qual ele estava vivendo. Porque pregar, não ajudar no período de exílio, pregar sozinho, levar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E mais do que isso, meus amados, primeiramente, compreender a palavra de Deus. Eu tenho um livro que diz assim: entendes o que lê? E é bem isso, meus amados. Eu não posso simplesmente ser como um papagaio, porque o papagaio ele sabe diversas palavras. Não é verdade? O papagaio chega a um ponto de cantar uma música, mas ele não sabe o que está fazendo. E muitas das vezes, desculpe também a colocação, existem muitas pessoas dentro da igreja que estão desta forma. Ou seja, sabem versículos isolados, mas não sabem para qual contexto se refere o versículo. Sabe que existe aquele versículo, mas não sabem qual é a necessidade e a importância dele para a época, para a situação e para a sua vida no dia de hoje. A Bíblia não é complexa. Ela não é um livro que foi feito para alguns. A Bíblia não é um livro que foi feito para teólogos. Mas a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens inspirados por Deus, para que todo aquele que crê viva ela na sua plenitude. A palavra também diz que Deus não é Deus de confusão. E se Deus não é Deus de confusão, automaticamente podemos compreender o quê? Que tudo aquilo que é nos dado é para ser o quê? Absorvido. Amados, a Bíblia não é para pastor, a Bíblia não é para presbítero, evangelista, diácono, obreiros, não. A Bíblia é para todos vocês que estão aqui nessa noite. A palavra do Senhor, ela não veio somente para alguns, mas logicamente que eu preciso o quê? O que eu preciso? Sair do lugar que eu estou limitado. Eu não posso ficar nessa linha, eu não posso ficar nesse quadrado. Eu preciso o quê? Avançar,
Se eu não avançar, eu não vou o quê? Compreender, tá? É vital, meus amados, que todo cristão saiba como estudar a Bíblia. É vital. Ah, mas nós falamos, né? Mas tem pessoas que são leigas, que são abençoadas e são usadas por Deus. Eu creio. Mas mesmo essas pessoas leigas, que talvez você vai dizer, eu conheci talvez uma pessoa lá que é analfabeta, e essa pessoa era muito usada por Deus. Amém. Mas você não pode se inspirar só nessa pessoa. Você tem que se inspirar no seguinte termo: Deus deixou as Escrituras para o quê? Para que você não tivesse ela somente como um livro de cabeceira, muito menos como um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro de cabeceira que quando você teve aquele dia prolongado de trabalho, pastor Roberto, sabe, aquele dia de luta, que você, meu amigo, sabe, Robson, você está estafado, você chega no seu quarto, você deita, coloca a sua cabeça sobre o seu travesseiro, de pijama, né? Aí pega a Bíblia e vai ler um versículo para dar um soninho. Não, a Bíblia não é isso. Como dizia o pastor Xerox, que eu estudei com ele na Betel, ele falava assim para nós: nunca transforme a Bíblia num livro de cabeceira. A Bíblia não é livro de cabeceira, mas a Bíblia é o livro da vida que te acompanha todos os dias da sua vida. Entendeu? Ela tem que estar no seu coração, ela tem que estar ao seu lado, ela tem que estar no seu carro, ela tem que estar dentro da sua gaveta, ela tem que estar na mesa do seu escritório, não sei, meu amado, mas ela tem que estar presente o tempo todo em sua vida. Não é somente você deixar na estante ou deixar ela aberta somente no Salmo 91. Isso não vive. Isso não é viver uma vida de estudo. Mas é justamente que eu quero decorrer neste momento com vocês. Tá? Os cristãos não podem, mas não deveriam ser limitados em sua habilidade de estudar a Bíblia. Ninguém aqui é limitado. Eu olho aqui para vocês, cada um de vocês aqui que estão nessa noite, não estou falando de ninguém ser letrado, mas eu estou falando que cada um de vocês aqui nesta noite, e se estão aqui nessa noite, é porque almejam e desejam a palavra do Senhor, porque eu costumo dizer e falo que culto de quinta-feira é para quem realmente ama a Bíblia. Culto de quinta e escola dominical é para quem gosta de Bíblia. E isso, meus amados, é um desafio para nós nos dias de hoje. Haja vista que estamos vivendo momentos aí onde as pessoas estão comendo do que os outros estão dando, pastor Roberto. É muito mais fácil, irmãos, é muito mais fácil, irmão, eu ficar somente ouvindo aquilo que o presbítero Gilberto, está aqui o pastor Roberto, está aqui o pastor Gilene, está aqui o evangelista Fabiano, está aqui para dizer. Não é isso? Não, não é isso não. O que é bom, meu amado, é que você tenha o seu próprio alimento. Não dá para ficar comendo do alimento dos outros. Eu preciso comer, eu preciso produzir o meu próprio alimento. Não dá para ficar comendo comida instantânea. Não é isso? Aí eu quero ouvir uma palavra de Deus. Entra no YouTube, coloca uma mensagem de um pregador. Vou ouvir essa mensagem. Não, meu amado. Em vez de você entrar no YouTube e ouvir uma mensagem, abra a tua Bíblia. E ali Deus vai falar com você. E ali Deus vai te dar uma palavra. É desta forma que se inicia, porque aprender a palavra de Deus é um exercício, mas é um exercício que requer o quê? Requer que você se dedique, requer de você o quê? Que você tire o seu tempo e coloque esse tempo naquilo que é proposto, senão não há como prosseguir. Ah, mas eu sou uma pessoa que ora. Ninguém consegue orar a alguém que não conhece. Como é que você ora a alguém da qual você não sabe quais são as suas vontades?
Eu preciso conhecer o quê? Qual é a vontade de quem? De Deus. E como é que eu conheço a vontade de Deus? Através do quê? Através das Escrituras, meus amados. Conhecendo a vontade de Deus, eu sei como eu chegar a quem? A Deus. É por isso que existe essa importância, meus amados. Ou seja, né, eu não quero explicar aqui que a Bíblia para você ela é infalível, que ela é completa, tá? Que ela é autoritativa, que ela é suficiente e que ela é eficaz. Eu não vim aqui para dizer isso para você, porque isso você já sabe. Mas eu quero trazer alguns pontos importantes e apresentar para você nesta noite alguns benefícios que você recebe quando você lê as Escrituras. E ler as Escrituras, meus amados, não é ler as Escrituras como um livro qualquer. Se você abrir a Bíblia e ler só por ler, porque, pastor, eu tenho que ler, eu quero te dizer, você está fadado ao fracasso. Não haverá entendimento. É preferível que você leia, Robson, 5 versículos e medite 5 versículos do que você lê 3, 4 capítulos da Bíblia. Por quê? Porque de passo em passo você vai chegando, né, na finalidade pela qual o Senhor quer que você chegue. Não adianta eu somente ler se eu não a compreender. Não adianta simplesmente eu pegar e seguir. Outro ponto importante, meus amados, da qual eu já preciso dizer para você aqui nessa noite. Não adianta você conhecer 300 versículos. Não adianta você, né, quando ter uma oportunidade, alguma coisa, situação, pastor Roberto, soltar 300 versículos dando entendimento de que você sabe, porque 300 versículos não querem dizer nada. Isso não me mostra, ou não mostra a ninguém, que você tem, ou que você sabe, ou que você tem conhecimento das Escrituras. Porque nem todo versículo se alinha com o outro. Um contexto não quer dizer que esteja ligado ao outro. Então, meus amados, é mais importante, né, você saber e conhecer a palavra do Senhor no seu contexto do que você se apegar a decorar versículos. Amém? Mas vamos lá. Primeiro ponto. Quero lhe apresentar alguns benefícios para você nessa noite. Pois são os benefícios que lhe servirão de motivação. A Bíblia não é um livro motivacional. Também não é um livro de autoajuda, como nós vemos alguns livros que são vendidos por aí. Mas é um livro que te leva a ter esperança. Esse é um livro que te traz esperança. Um livro que te traz fortalecimento. Automaticamente é um livro que te motiva a seguir e continuar os seus dias. Então, de alguma certa forma, nós podemos também dizer que é um livro que traz motivação para os seus dias. Para iniciar este momento, tá? O que é benefício? É a vantagem que se consegue tirar de alguma coisa. Benefício é a vantagem, evangelista Fabiano, que se consegue tirar de alguma coisa. Quando você lê um livro, você precisa tirar o quê? Pastor Gilene, benefício daquilo que você está lendo. Não é verdade, Maceira? Eu preciso o quê? Me beneficiar. Eu não posso simplesmente ler porque eu preciso ler. Aquilo que eu estou lendo precisa o quê? Acrescentar na minha vida. Não é isso? Precisa me trazer o quê? Acréscimo na minha vida. Precisa me trazer esperança. Precisa me trazer soluções para a minha vida.
né? Quando nós estamos precisando de uma palavra sábia, nós podemos ir para o livro de Provérbios mesmo. Quando eu estou me sentindo angustiado, eu posso entrar lá no livro de Salmos, ver o salmista. Quando eu estou passando por um momento de luta, de guerra, de situação adversa, eu posso muito bem ir lá para o livro de Êxodo, eu posso ir para o livro, né, de Crônicas, eu posso ir para o livro de Jeremias, livro de Isaías, não é verdade? Para ver o quanto Deus, né, batalhou junto com a sua nação. E é isso, meus amados. Mas vamos lá, primeiro benefício. A Bíblia é o quê? Fonte de vida. É fonte de vida ou não é para nós? Vejam lá, vamos lá. João 17:17. Quem encontrou, por gentileza? Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Muito bem, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, tá? Ou seja, né? Mas aqui como Jesus está colocando, santifica-os na tua verdade, né? No teu logos, não é isso? Ou seja, aqui ele está dizendo a respeito da verdade. É uma declaração e tanto. Mas você compreende o que significa ter a verdade? O que é a verdade para você? Se alguém, não gosta de usar este termo, se alguém te encontra numa rua, ou você subindo aqui a rua Lagoa das Bananeiras e a pessoa descendo, ela te encontra, pastor Gileno, e ela pergunta: você é crente, você é cristão? Me explica uma coisa: o que é a verdade? O que você diria para ela? O que é a verdade? É uma boa pergunta, não é verdade, João? Para nós. Não é nada para nós começarmos a entender. Porque isso pode acontecer. Meu amigo, isso pode acontecer. Alguém pode perguntar para você: vocês falam tanto sobre isso, irmã Cida, mas me fala o quê? O que é a verdade? O que é a verdade, Tânia? O que nós iremos fazer? Ficaremos estagnados? Ficaremos sem saber o que dizer? Porque não é uma pergunta complicada. É, Marcela? É uma pergunta que pode colocar a gente contra a parede, colocar a gente no cantinho e falar: e agora? O que eu faço? O que eu falo? É isso? Não. O que é a verdade? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga, pastor. A palavra. Você não precisa falar, você precisa apresentar. É isso. Não é você que convence ninguém do pecado, mas a palavra convence do pecado. Então, meus amados, é isso, meus amados, né? Ou seja, qual é a verdade? Olha que interessante. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a palavra, né? O próprio Pilatos pergunta para Jesus: qual é a verdade? Vamos lá, vamos lá. João 18:38. Quando quiserem me parar e perguntar, fica à vontade, tá? Como eu costumo dizer, aqui não é um monólogo, é todos participando, fiquem à vontade. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade?
E dizendo isso, voltou até os judeus e disse: não acho nele crime algum. Olha, o próprio Pilatos, ele olha para Jesus e diz: qual é a verdade? Porque Jesus no 37 vai dizer, então ele disse isso, logo tu és rei. Aí Jesus vai responder: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, ao fim de dar testemunho da verdade. Olha lá, vim dar o quê? Ele veio dar o quê? Testemunho da. Se ele veio dar testemunho da verdade, onde é que está a verdade de Cristo? Na palavra. No Evangelho, São Fabiano, é na palavra. Como é que eu posso falar de Jesus para alguém? Eu não posso simplesmente falar para alguém: ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é muito vago. Existe um hiato muito grande nisso. Dizer que Jesus é bom, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, é um hiato muito grande. Ou seja, o que é um hiato? Existe um tempo muito aberto nisso tudo. Entenderam? Eu preciso dizer, contar as maravilhas de Jesus, o que ele fez. No princípio era o Verbo estava com Deus e ele é Deus. E a palavra vai dizer de João que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e todo o fundamento está nele. E daí para diante eu posso prosseguir e caminhar falando das maravilhas de Jesus. Entenderam? Não posso ficar limitado minha vida toda. Pessoas com 30, 40 anos dentro de uma igreja, só entendendo uma coisa: Jesus é bom, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. É pouco, não é pouco? É pouco, não é, gente? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade? A pessoa te parou: qual é a verdade? Pilatos perguntou: qual é a verdade? Onde está a verdade? A verdade está aqui, ó. Porque aqui, essa verdade nos mostra o quê? A verdade de quem é Deus, a verdade sobre os homens, a verdade sobre você e eu, a verdade, meus amados, sobre homens, mulheres, crianças, maridos, esposas, pais e mães. Tudo está contido aqui, meus amados. A verdade sobre amigos e inimigos, ela está contida aqui. A verdade como se comportar no trabalho, a verdade como se comportar na sua casa, a verdade como se comportar dentro da igreja, até mesmo que comer e beber, pastor Roberto, tudo está aqui. Está ou não está? Essa é a verdade. Deus não nos deixou um livro para ser somente um livro na nossa escrivaninha, ou se não no livreiro, ou se não na sua estante. Não, meu amado, mas Ele te deixou um livro para que você viva este livro. Você não pode simplesmente obtê-lo, e também não é um livro para você mostrar para os outros que você sabe mais do que os outros. Porque nunca nós saberemos tudo sobre Deus. Como diz, né? Quem explica a Deus, irmã Cida? Quem explica a Deus? Você explica, Robson, Deus? Consegue, meus amigos? Consegue, pastor Gileno? Consegue, Mauro, explicar Deus? Nós nos aproximamos, pastor, de Deus. Mas explicar quem é Deus, não dá. É por isso que eu amo muito essa passagem, quando ele diz, né, não somente, né, vai dizer, Moisés, como Jesus vai dizer, né, o eu sou. Deus não explicou nem para Moisés quem ele
Porque quando Moisés pergunta, eu vou enfrentar o faraó, eu vou, mas eu preciso saber em nome de quem eu vou. Porque existia muito disso. Naquela época, pastor Roberto, você vai enfrentar um outro rei, né? Você chega com seu estandarte, não é isso? Chega com seus homens e diz, eu venho em nome tal, fulano de tal, ciclano, que é isso, que é imperador disso, que faz isso, acontece isso. E Moisés esperava isso, porque Moisés era um homem do quê? Era um homem egípcio. Era judeu, mas era egípcio. Então ele esperava isso. E Deus diz o que para ele? Moisés, diga somente uma coisa: o eu sou te enviou, o inexplicável te enviou, aquele que não se conhece te enviou, ou seja, aquele que é tudo, acima de todas as coisas, te enviou. É bem dessa forma, meus amados. A verdade, meus amados, ela está aqui. Não adianta nós querermos decorrer com pessoas ou tentar, do nosso talvez limitado pouco a que nós temos, querer se sobressair sobre pessoas que não conhecem a Deus. Porque existe isso, Macedo, Aqueles que pouco sabem, quando encontram alguém que não sabe, ele se julga o dono do mundo, Mas não é isso. Não é isso. Não é esse o propósito. O propósito é que você transporte essa pessoa para o conhecimento da Escritura. É tão lindo quando você vê um recém-convertido que chega e não conhece, Fabiana? E depois quando você vê ela participando, buscando a palavra, perguntando, me diz, não é isso? Porque você vê que ela já está vivendo o quê? Uma outra vida. E é gostoso quando você sai, quando você abre a tua palavra, naquela meditação, ou naquela sua liturgia diária que você faz, e você é transportado, pastor Roberto, quando você é transportado, Fabiano, para uma outra atmosfera. É lindo isso. Quando você vê, já passou, pastor Gileno, 30, 40, 50, uma hora, pastor, você nem percebeu. E quando você termina, quando você levanta da sua cadeira, parece que você descarregou naquela cadeira os 30 quilos que você deixou para trás. Porque a palavra te traz leveza para a tua vida. A palavra te traz força para a tua vida. A palavra te traz um polivitamínico espiritual para a sua continuidade. O corpo precisa, assim como o nosso corpo precisa de vitamina B, vitamina C, não é isso? Magnésio, zinco, que mais, Maceda? Tem até um tal de agora, NAC aí agora, que está todo, até eu estou tomando, é bom, hein, o negócio, eu gostei dele, viu? É bom, pastor, toma um NAC aí, deu uma cestinha, alguma coisa assim. E é bom, muito bom, muito bom. Nem digo para você, não, estou tomando tudo isso daí. Depois de 50, você corre para tudo quanto é coisa, pastor Gileno. Não, estou só umas vitaminas aí porque eu dá fogo. Eu estou falando aqui com você, daqui na hora eu já esqueci. A senhora falou, cuidado, Gilberto. E mulher quando fala, mulher sabe, pastor Roberto, quando mulher fala, ouve, irmãos. Porque quando mulher fala, pega, porque minha mulher sabe. Parece que elas já têm um dom de Deus para nos advertir. Gilberto. Aí o Gilberto levanta a cabeça. Mulher. Tu está esquecendo de tudo. E eu falei, mulher, falei, mulher, eu tenho 55 anos, aí olha,
filho para criar. Aí eu falei, é bem assim, meus amados. É a mesma coisa que a palavra. Deus está falando comigo, está com você. Fala para você e fala assim, lá na noite, 10 horas da noite, quando você está lá ainda pensando no jogo da Copa e da desclassificação do Brasil. Aí Deus fala, pastor Roberto, homem, acorda, vai viver a palavra, larga o Netflix. Evangelista Fatia, larga o ceia. Acorda. Tu está esquecendo de muita coisa que eu tenho de falar. A mulher e Deus é assim. Não é verdade? Deus não fala com você? Já falou com você? E a gente fica enrolando, né? Um dia eu estava assistindo um jogo, pastor Roberto. E Deus falava assim no meu coração: deixa esse jogo. E eu teimoso. Eu pensava no meu coração: deixa não. Tá bom? Deixa esse jogo. Não tem nada a ver, tal, que eu vou falar, mas deixa o jogo. E eu lá. Aí daqui a pouco o meu time tomou um gol. Falei, não deixo não. Daqui a pouco o meu time tomou o segundo gol. Aí eu falei, deixa sim. Subi. Mas eu só deixei porque aquilo que eu estava fazendo já não me satisfez mais. E não é isso que Deus quer. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Quando ele diz negue-se a si mesmo, ele está falando também a respeito disso. É negar o seu eu. É negar a sua vontade. Estou cansado, está difícil, mas eu vou fazer, pastor Roberto. Está difícil, meu amigo. Eu não estou entendendo essa passagem, mas eu vou perseverar nela até eu entender. Entenderam? Eu não posso pular. Eu tenho um projeto de ler a Bíblia, Robson. A Bíblia que você colocou lá. A Gênesis é lindo, não é lindo? Gênesis, oh meu Deus, a história de Abraão, Isaac, Jacó, ai que lindo, não é isso? José, oh Deus, aí vem Êxodo, Moisés, oh história linda de Moisés, aí começa a complicar, pastor Roberto, vem Levítico, aí já pula, né? Já pulou Levítico, já pulou Números. Aí ele lê metade do Deuteronômio, porque o da metade também é difícil. Aí ele vai para Josué. Aí Juízes é complicado. Aí eu vou para a história de Ruth, de Esther, que é uma história tão linda, né? Aí vai para Crônicas, Davi, Salomão, é bom, né? Aí quando começa a entrar nos profetas maiores, vê o livro de Isaías, pastor, cada capítulo tem 70 versículos, não dá. Não, meu amado. Vai de fé em fé, de passo em passo. Porque você não pode ler uma história aqui e pular outra, quando aquilo que lá na frente vai contar a história lá de trás e você precisa resgatar aquilo que você leu. Entenderam? Eu preciso trazer de volta a minha memória aquilo que eu aprendi lá atrás para levar adiante. Nós vamos ver que no Novo Testamento, não somente Jesus, mas Paulo, Pedro e outros mais falaram do Antigo Testamento. O livro de Hebreus vai falar de quem? Da galeria dos homens da fé. Não é isso? Vai falar muito disso aí. Então, meus amados, é importante. Outro ponto importante. Segundo benefício. Para você que lê a Bíblia é a fonte da felicidade. É ou não é?
Lógico que você vai dizer para mim que é. A verdade está nela e ela nos traz felicidade. Vamos lá, vamos ver o que o salmista diz no Salmo 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha lá, olha você daqui diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o que, pastor Gileno? O nosso coração, Robson, não é verdade? Ou seja, o que ele está dizendo aqui, meus amados? Que os preceitos, a lei do Senhor, Gilmar, aquilo que o Senhor nos transmite é bom e ele nos traz o quê? Alegria para o nosso coração. Traz ou não traz, meus amados? Traz ou não traz? O leitor da Bíblia vai dizer que traz, mas para aquele que não lê, nós não podemos desistir. Eu hoje estou com desejo de ler a Bíblia, mas quando abre a Bíblia, pastor Roberto lê 5 versículos. Já estou cansado. Me deu um sono. A Bíblia dá sono. Não dá? Não dá, João? Dá. Não é do dá. É mentira, não, gente. Porque o inimigo é a carne contra o espírito. A carne não quer. A carne não quer. A carne quer que você vá o quê? Tirar o cochilo. Por isso que eu brinco com vocês constantemente aqui. Cuidado com o sofá. O sofá, ele é perigoso. Ele te chama. Quando você puder entrar, passe direto por ele e coloque uma venda e não olhe para o sofá. Entre direto para onde você tem que ir. Né? Se sentar. Ali ficou. E para sair dali, tem que ter muita fé. Né? Tem que ter muita fé para falar. Tem que orar muito para sair daquele sofá. Porque para tirar o corpo dali, né? Não é fácil não. Né? Mas uma felicidade que nos traz disposição de viver. Este é o benefício da palavra de Deus. Quando Paulo disse, eu vou até transferir para esse sentido. Quando estou fraco, aí estou forte. Paulo está mostrando o quê? Que a sua dependência não está na força dele, mas na força que vem de quem? De Deus. E só pode ter força quando está fraco quem tem alguma coisa dentro de si. Não é verdade? Está vazio. Não tem nada no reservatório. Não encheu o tanque, presbítero José Rosa. Vai ter o quê? O que tem, Mateus? Não tem nada. Aí o Espírito Santo vem te visitar. Não é isso? Vou ajudar o presbítero Gilberto. Vou ajudar ele. Aí ele chega na minha mente, no meu coração. Aí ele começa a vasculhar. Ele vai falar misericórdia. Isso aí não tem nada aí dentro. Não é verdade? O Espírito só pode nos lembrar daquilo que nós vivenciamos. Quando nós lemos a palavra, nós temos bagagem. E quando nós passamos por dias adversos, é a palavra que te sustenta. Ela te traz esperança. Você está lá, numa prova tão grande, numa luta que você fala, peraí. Isaías passou por isso. Ele venceu. Eu também consigo. Está na palavra. Assim como Deus deu força para ele, Deus vai me dar força. Ou seja, é na palavra.
E na oração que você se aproxima de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro, meus amados. Mas vamos lá. Quando você começa a estudar a Bíblia e aprende as grandes verdades contidas nela, você fica entusiasmado. Fica ou não fica? Não é gostoso quando você pega uma passagem da Bíblia, amor, aí você entende? Não é gostoso quando o pregador aqui traz uma mensagem e você fala, opa! Né? Aqui eu sei o que ele está falando. Se ele falar besteira, pastor Roberto, estou dentro. Não é isso? Não é gostoso quando você está inserido no contexto daquilo que Deus quer que você tenha? Não é, pastor Gilberto? Não é gostoso quando você abre ali, bota aquela passagem da Bíblia ali, Hélio, e você começa a ler, aí você fala, meu Deus, como Deus é lindo, e começa a ser transportado, e você começa a meditar, e o Espírito Santo começa a influenciar, começa a levar você para uma outra atmosfera, e se deixar ali, você prega até para as paredes. Não é verdade? Não é verdade? É o que eu costumo dizer. Vai preparar uma mensagem, a palavra primeiro tem que falar contigo. Prega para você mesmo. Acabou de fazer a sua mensagem, prega para você. Para você ver se ela te convence. Não queira convencer os outros daquilo que não te convenceu. Não queira explicar para outros aquilo que você não consegue explicar para a sua própria vida. Não é verdade? Primeiramente, ela tem que afetar você, para depois afetar outras pessoas. É por isso, né, que existem muitos que são levados por ventos e doutrinas. E é real, não, nos dias de hoje é cada vez mais real. Nós não podemos viver dogmas, nós não podemos viver tradições das igrejas, nós precisamos viver o quê? A palavra. Eu não tenho vergonha, meu amigo, de defender aquilo que eu creio. Se eu tiver que defender, um exemplo só, tá, pastor Roberto? Não tem nada a ver contigo, tá? Se eu tiver que defender o meu posicionamento daquilo que eu creio que é realmente a palavra, ou defender aquilo que o pastor Roberto, né? Não estou falando que tá pastor, só exemplo, que ele coloca, eu defendo aquilo que eu creio que é da palavra. Por que eu estou falando isso, irmã Cida? Porque tem muitas igrejas que defendem os seus dogmas, as suas tradições, e estão deixando de defender a verdadeira e sagrada Escritura do Senhor. Eu não vivo de tradição, eu vivo de palavra. Entenderam? Eu não vivo de modismo, eu não vivo daquilo que pegou-se versículos aleatórios e se criou um sistema, se criou uma lei dentro de uma igreja, ou um estatuto dentro da igreja. Eu não vivo. Eu vivo aquilo que a palavra diz. Entenderam? Gostando ou não gostando, você não está aqui para agradar o homem, você está aqui para agradar a Deus. Entenderam? E agradar a Deus é como? De que forma eu agrado a Deus? Sendo obediente ao quê? A palavra. Mas para ser obediente eu preciso conhecer a palavra. Entenderam? Ou seja, não é só porque prego e ensino. Isso eu digo para mim, pastor Roberto, pastor Gileno, não é porque prego ou ensino, mas porque eu não pego a Bíblia somente porque eu prego. Eu não pego uma Bíblia e vou estudar só porque realmente eu dou estudo. Eu pego a Bíblia, sabe por quê? Porque através da Bíblia eu faço grandes descobertas para a minha vida. Quando eu pego a Bíblia, primeiramente eu aprendo que eu preciso melhorar, pastor Gilene, que ela precisa fazer o quê? Não somente morada, mas ela precisa fazer transformação na minha vida, não é isso? E é de passo em passo, ninguém é 100%, Amaury. Aqui não tem super crente, não tem super crente, ninguém aqui é o ápice, porque se for,
já se junta lá na carruagem, pastor, e sobe. Não é isso? Aqui nós estamos todos juntos no quê? Na mesma pegada. Qual que é a pegada? A pegada é nós o quê? Buscarmos conhecimento e crescimento. Não é verdade? Isso é o que nós precisamos entender, né? Vamos lá, Provérbios 8:34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto a minha entrada. Muito bem, obrigado, Jesus. 8:34, que bem-aventurado é a mesma coisa que feliz. Tá? Feliz o homem que me dá o quê? Ouvidos. Velando dia a dia as minhas portas. Dia a dia. Não está falando terça e quinta. Não está falando quinta e domingo na escola dominical. Porque, me desculpem ser franco, tem pessoas que só pegam a Bíblia na hora que o pregador vai trazer a palavra. Eles até abordam, até a carregam, com todo esmero, com toda alegria, né? Mas não passa disso. Quando chegam em suas casas, quando chegam nas suas casas, porque tem Bíblia que fica no porta-luva do carro. Sem contar que não fica mais, porque eu falava tanto aqui, pastor Roberto, que parou de ficar. Eu falava tanto das Bíblias que ficava aqui, tem uma aqui ainda, esse aqui deu com um anjo. Ó, quando todos vocês forem embora, o anjo vai vir e ler essa Bíblia, que deixaram já aqui do anjo. Para até uma harpa junto com o igreja. Cantar e ler. Amados, o povo judeu, eles têm um profundo zelo com a Torá. A Torá não fica no banco do carro. A Torá não fica em qualquer lugar. A Torá não fica no chão. Bíblia no chão. Já vi gente vir pregar aqui e pôr a Bíblia no chão. Dá vontade de pegar a Bíblia dele e dar. Não dá para mover. Eles carregam a Bíblia em cima da coxa, com a sua Torá. Respeito. Quando elas começam a vir, e todo zelo, todo cuidado com elas. Porque eles entendem que aquilo não é um livro comum, mas é o livro de Deus. E se nós não tivermos esse pensamento, não vai adiantar. Lugar de Bíblia não é no porta-luva. Lugar de Bíblia não é em qualquer canto da casa. Isso aqui é o que você carrega. Ela tem que estar sempre próximo de você. Tem uma Bíblia com você na sua casa, tem uma Bíblia com você no seu trabalho, tem uma Bíblia em todo lugar da sua casa. Antes era difícil, mas hoje você compra uma Bíblia, né, Fabiana, por R$15. R$15 você compra o quê? Não compra nem um Big Mac. Compra, pastor Júlio. Compra, Mancida. Nem um X-salada. Mas alemão, o Fabiano que come lá na Caprichosa quase todo dia, que paga R$50 no misto quente, dá, Fabiano? Não dá. Né? Mas é isso. Então não tem desculpa para dizer que eu não tenho uma Bíblia. Não tem desculpa. Eu não preciso esperar alguém me dar uma Bíblia. Eu tenho que investir no quê? Na minha ferramenta
isso? De que estão. E é isso que eu preciso ter. E não somente ter ela, mas guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Ela precisa sair daqui e entrar aqui. Não é isso? Né? Vamos ver o que Jesus diz em Lucas 11, 28. Justamente sobre isso, guarda. Vamos lá, quem encontrou Lucas 11, 28, por gentileza? Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Vejam lá mais uma vez, bem-aventurados, não é isso? Eu estou falando sobre o benefício do que? Da felicidade, não é isso? E nós vamos ver o que? Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Eu não preciso conhecer ela de Gênesis a Apocalipse. Não estou falando isso, gente. Por Deus, ninguém consegue guardar tudo. Eu estou falando que dentro dela, você aprenda dentro dela. E fica tranquilo, das demais coisas, o Espírito Santo vai te lembrar. Leia, guarde e deixe guardado. Porque no momento certo, ele vai fazer com que você recorde. Não é isso? Ô irmão, dá para trazer uma saudação aqui? Quem se vai dá para trazer uma saudação? Dá sim, lógico que dá. Por quê? Está aqui dentro, ó, né? Está aqui dentro. Está aqui dentro. Ai, mas eu não sei qual passagem, qual capítulo é. Não tem problema não. Vem, traz, porque os conhecedores da palavra saberão aonde está. Para de se prender a capítulo e versículo. Entenderam? Não, para que ficar aí? Eis que Mateus 12 diz que Lucas 32 vai dizer que vai para Deuteronômio 17 que vai, em Apocalipse 3:1 que volta para Zacarias 1:8. Meu amado, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. É a metralhadora de versículo. Não é isso. Não é, pastor Roberto? E a pessoa que está lá sentada, ele dá até glória a Deus. Se for de fora, dá glória a Deus. Se for de casa, não dá. Mas se for de fora, dá até que eu maroto. E fala um monte de coisa e está lá. Né? Para com isso. A gente não precisa disso, não. A gente precisa de clareza. Né? Não dá tempo de você anotar. A pessoa falou todo o versículo, não dá tempo de você anotar não, porque está aparecendo resultado do jogo no bicho já. Vai correndo. E não consegue. Ele falou qual? Lucas quando? Depois, você anotou aqui no versículo lá? Passa para mim depois no final, porque eu só anotei que consegui chegar em Lucas 13, não sei qual que é o versículo que ele falou. Porque é tantos. Não é isso não, amado. Deus não quer isso não. Deus quer simplicidade. É arroz com feijão. Traz o arroz com feijão que a mistura o Espírito Santo traz. Essa é nova, né? Eu não sei nem eu. Né, pastor Roberto? Traz o arroz com feijão que a picanha o Espírito Santo vai trazer. A parte boa, que é a mistura, né? Ele vai trazer. Se preocupa com arroz e feijão. E o complemento, ele vai te dar. Tá bom? Ou seja, vamos lá, Lucas 11, 28. Né? Mas olha lá, nesse Lucas 11, 28. Porque nós vamos ver aqui, meus amados,
que vai dizer que essa mulher vai dizer: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ela diz isso para Jesus. E ele, porém, vai responder, pastor Juliano: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Ou seja, tá? Jesus, ele põe de lado, Mancini, o relacionamento dele com sua mãe Maria, o relacionamento físico, tá? Ou seja, não confere a ela a maior honra. A maior honra não é a Maria que me concebeu, a maior honra é aquele que vive a minha palavra. Não é Maria, não é, amado. Ela vai dizer: bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Mas ele vai, Jesus é profundo, e ele diz: feliz são os que ouvem a palavra. Esses sim são felizes, não é isso? Ou seja, meus amados, eu não entendo como tantas pessoas sabem o que a Bíblia ensina, mas não a buscam. Estão dentro, mas parece que estão fora. Estou falando de vocês não, porque vocês estão aqui no culto de quinta ouvindo, né, um chato aqui falando, mas estão aqui. Independente de quem fosse falar, vocês estão aqui. Correto? Mas quantos poderiam estar aqui? Quantos poderiam? Quantos poderiam, né, normalmente, estar na EBD de manhã? Se eu posso levantar de manhã para assistir o Globo Rural, o Alto Esporte, eu assistia isso na tarde, pastor Roberto. A gente está aí todo domingo, não assisti mais, né? O que mais tem de manhã de domingo? Mas tudo bem, eu posso levantar para isso. Mas eu não consigo levantar. Mas eu posso dizer, eu estou no monte. Eu não vim porque eu estava no monte uma vez. No monte do cobertor. Quem buscar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, uma nova vida terá. É sacrifício. Sacrifício não é só estar aqui na igreja, terça, quinta, sábado, domingo, ou fazer somente a obra porque tem que fazer, até porque muitos fazem até, vou dizer, para os homens verem. Não é verdade? Sacrifício é você lá na sua casa. Sacrifício é o que você é lá. Porque seu culto não começa aqui. Seu culto começa na sua casa. Sacrifício é o que você faz lá. A sua adoração não é aqui. A sua adoração é lá. Entenderam? Aqui você faz o que todos fazem. Aqui você traz o seu louvor ao Senhor. Tem tanto, né? Porque você traz o louvor para o Senhor, mas você também traz o louvor que você gosta. É o que eu gosto, não é o que Deus quer. Aí eu gosto desse, então Deus tem que gostar do que eu gosto. Né? Então, meus amados, tantas pessoas, mas não buscam. Quer um exemplo? O pastor Roberto já ouviu isso. O pastor Juliano também, alguns irmãos já devem ter ouvido. Esse exemplo que eu vou dar aqui agora. O livro do Apocalipse. Apocalipse. É tão difícil de entender. Eu estudo outras coisas, mas não quero me envolver com o livro do Apocalipse. Quem já ouviu isso? Não quero me envolver. É muito difícil. É muito complexo. Mas vejam, eu vou achar aqui o versículo. Peraí. Vamos para o Apocalipse para me falar que eu não entrei no versículo errado.
Veja o que diz Apocalipse 3. E é já um versículo de entrada. É versículo de entrada. Não é lá no meio, não. Já é o cover. Né? Você come o coverzinho antes, né? Que eu não ensino antes, o coverzinho, né? Saladinha, negocinho, beliscadinha, né? Aí depois vem o ramo, né? Vamos lá, por gentileza, um irmão que não leu ainda. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Lê de novo, por gentileza. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, isso me diz o que então? Que eu preciso ler o livro de Apocalipse. Se o livro já inicia dessa forma, fica claro que eu preciso ler. Mas eu não sei o que é os 7 selos, os cavaleiros, Pastor Roberto. É muita coisa, meu amigo. Meu Deus, tem que abrir selo 1, selo 2, selo 3, selo, e vai abrindo selo, e vem os cavaleiros daqui, os anciãos, até usa, né, os 144 anciãos, né? Isso aí é uma outra religião aí, que só 144 mil vão ser salvos. O mundo tem milhões, bilhões de pessoas, só uns que já partiram do Senhor, não é verdade? Ixi, só vai caber 144 mil lá no céu, aí a gente está perdendo tempo, porque já encheu o céu. Já encheu já com as conversas. Né? Já encheu 144 mil só. Né? Ou seja, a palavra, ela precisa ser lida de Gênesis a Apocalipse. Nenhum livro é menos importante que o outro. Entenderam? Aqui ele te traz uma advertência. Bem-aventurado, feliz é você que leu, compreendeu, porque o tempo está próximo. Ele está advertindo a todos. Entenderam? Ou seja, é necessário eu ler o Apocalipse? É. Se você é necessário ler o livro de Judas, você sabe onde está o livro de Judas? Perguntou na aproveitando. É uma pergunta boa, né? Você sabe onde está o livro de Judas? Pergunta boa. Até ele me olhou assim, né, Daniel? Ele falou assim: o traidor também escreveu um livro. Esse é outro Judas, tá? Tradução do Apocalipse. Eu não vou dizer, eu não tenho vergonha de dizer, não, tá, gente? Não tenho vergonha nenhuma. Eu não tenho vergonha de dizer as coisas que eu não fiz. Eu estava uma vez andando na Unidos Fazenda, dentro do Convertido. Então eu estava atrás de livro, né? Querendo setembro, Primeiro Amor. Aí encontrei uma reportagem de uma emissora, eu não lembro qual que era. Aí a pessoa me perguntou sobre o livro de Judas. Eu falei, pensei comigo, tem esse livro? Eu digo vocês, eu já estava com 3 meses dentro do seminário. É que eu entrei na igreja, com 6 meses que eu já entrei, mas eu já fui para o seminário, eu fui muito burro. O pastor Roberto foi muito burro. Eu cheguei lá muito burro. Isso foi bom para mim, porque eu não carreguei comigo a bagagem de tradições. Eu fui tão burro que eu não carreguei elas comigo. Aí, eu liguei para o pastor Marco Melo, pastor, é a passagem onde vão requerer, né, o
se eu não liguei para perguntar? Nunca mais eu esqueço. O livro de Judas está aqui, ó. Né? Mas é isso. Né? É bem dessa forma. Ou seja, nós precisamos entender esses pontos que são importantes. Teria outras coisas que eu gostaria de falar, mas eu não vou tomar o tempo dos irmãos, porque sei que amanhã é dia de trabalho para a maioria dos irmãos que estão aqui. Né? Tinha aqui o benefício da fonte da vitória, o benefício do crescimento, tá? Mas eu só queria deixar algo para você importante aqui nessa noite. E isso é importante. Ame a Bíblia. Ame a palavra de Deus. Ame-a. Tá? Acredite nela. Honre-a. E como que eu honro? Tudo isso é aquilo que Deus deixou como testemunho. Porque a Bíblia não é somente um livro que conta uma história, mas é um livro de promessas que nos traz as promessas do Senhor. E mais do que isso, é nela que Ele diz quem Ele é e o que Ele quer. Lá estão seus decretos, lá estão suas vontades. Então, quando pegá-la, pegue-a com amor. Outro ponto, lute por ela. Lute por ela. Empenhe-se por ela. Defenda a palavra de Deus aonde quer que você esteja. Não seja omisso. Entendeu? Defenda a palavra de Deus. E por último, em Timóteo 4:2, Paulo diz simplesmente para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Só isso. Ele disse todos os benefícios anteriormente nos capítulos anteriores, mas ele vai dizer, meu amigo, diz assim: Timóteo, pregue a palavra, pegar a palavra na sua essência, na sua verdade. A palavra do Senhor não tem talvez, a palavra do Senhor não tem, eu acho, não. A palavra, ela não tem dois viés, a palavra não tem dois caminhos, a palavra não tem diversas direções, a palavra é singular, ela é única, ou seja, então pregue ela verdadeiramente. Amém, meus amados? Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero vocês na escola bíblica dominical, se Deus quiser. Amém? Se isso não te convencer, que você, pastor Bernardo, esteja lá domingo de manhã com a gente, aí só Jesus. Amém? Apesar que só Ele, né, que nos dá força e nos convence daquilo que precisamos fazer. Que Deus abençoe. Já passo a palavra ao pastor Roberto.